A paz do Senhor, você vai assistir agora a mensagem ministrada na celebração da família do último domingo à noite. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece aqui na CIEB. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 17. E o Senhor, Ele vai continuar falando aos nossos corações. Porque como nós dissemos, o Senhor, Ele fala conosco em todos os momentos. Ele fala conosco na ministração dos louvores, Ele fala conosco na abertura, Ele fala na ministração do ofertório, até mesmo durante os avisos da agenda da semana, o Senhor fala conosco. E Ele está falando com a minha vida e com a sua vida. A partir capítulo de número 17, a partir do verso de número 14, nós vamos ler alguns versos. Diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, te agradecemos. Mais uma vez, Senhor, nós louvamos a Ti pelo privilégio que o Senhor tem me concedido de ministrar a Tua palavra, Pai. Pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Senhor, nós somos sustentados, fortalecidos pelo Senhor. E clamamos que mais uma vez nessa noite, o Teu Espírito Santo fale com cada vida, aquilo que é o desejo do seu coração, para cada um destes que aqui estão, para cada um daqueles que nos escutam, nos assistem pela internet. Deus, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra transforme vidas, que a Tua palavra liberte, cure, que a Tua palavra sare, que a Tua palavra, Senhor, restaure, renove, fortaleça, que a Tua palavra acrescente fé aos corações. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e já Te agradecemos por tudo. Amém, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todas estas passagens que citam momentos, que citam situações vividas por Jesus Cristo e que foram deixadas escritas nos evangelhos, elas trazem bastante ensino, diversos ensinamentos para a nossa vida. E a palavra do Senhor, nós dizemos, é um manual de vida, né? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é orientação para as nossas vidas. E não diferente, esta passagem que nós acabamos de ler, que na minha versão da Bíblia diz:
tem como título A Cura de um Lunático, ela nos traz diversos ensinamentos. E eu meditava para trazer a palavra do Senhor à igreja nessa noite, e o Senhor colocou essa passagem no meu coração e alguns pontos para nós juntos aprendermos do Senhor para as nossas vidas. Talvez você já tenha lido este texto por diversas vezes e até pode ser que escute algo que seja repetido para você. Mas aquilo que é repetido da palavra de Deus para mim e para a sua vida é motivo de muita alegria, porque é a misericórdia do Senhor se renovando sobre nós. Nós precisamos constantemente ouvir, aprender, praticar, obedecer a palavra do Senhor. Essa passagem que nós acabamos de ler fala sobre a cura de um menino lunático. Diz que um certo homem que estava no meio da multidão, que acompanhava, que estava ali próximo a Jesus e os seus discípulos, este homem se coloca de joelhos diante de Jesus e pede misericórdia pelo seu filho que era lunático e sofria muito. E ele diz no verso de número 15 que nós lemos, que por muitas vezes este menino, que era seu filho, caía no fogo, outras vezes caía na água, e ele já havia apresentado o seu filho, já havia levado aquele menino aos discípulos de Jesus, e eles não puderam fazer nada, eles não puderam curá-lo. Jesus então responde no verso de número 17, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E pede para que traga aquele menino. Jesus então repreende aquele demônio, o demônio sai, o menino fica curado, o menino é sarado. E aí os discípulos então perguntam para Jesus, por que que nós não podemos fazer isso? Por que que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus responde, por causa da sua da sua pequena fé, porque se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte, passa daqui para acolá, e este monte há de passar, e nada vos será impossível. E aí o verso 21, que foi o último verso, diz, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Lunático é um louco, é um maluco. Lunático é um maluco, é uma pessoa que segue as mudanças da lua. Na verdade, ela tem variações, ela é uma pessoa louca. E era isso que acontecia. Se você for ler, e nos outros evangelhos, vão ter descrições diferentes, complementando um pouco mais sobre essa passagem, e diz que este jovem, ele até chegava a espumar, ele chegava a espumar pela boca, enfim, era um maluco, era um lunático e sofria muito. E por isso que o pai dele diz que às vezes ele caía no fogo, outras vezes caía na água, e apresenta-o para que Jesus curasse aquele menino. Jesus então expulsa o demônio daquele menino. Mas o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus me leva, e eu quero meditar com os irmãos nesta passagem, não é o fato em si deste menino lunático que sofria e que foi curado, que fora repreendido o demônio que havia nele. Não é este fato apenas, porque isso é sinal. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aos que crerem. Isto é sinal da atuação do poder de Deus na vida do homem.
Isso é para que a glória seja dada ao Senhor. Isso é para que o homem veja, reconheça o poder que há em Deus e glorifique a Ele. Nós podemos perceber que são apenas 4 versos que fala dessa passagem. É muito rápida a citação em relação a este menino. E muitos outros sinais, muitos outros milagres aconteceram e ficaram relatados na palavra do Senhor. Nós podemos então dizer assim: verdadeiramente Deus é poderoso para curar. Verdadeiramente Deus é poderoso para libertar. Verdadeiramente não há impossível para Deus. E não há. Não há. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar algo mais. Algo que está além tão somente deste relato, deste milagre, desta cura que foi operada pelo Senhor na vida deste menino que era lunático. Nós temos que aprender um pouquinho mais. No verso de número 17, quando aquele menino é apresentado a Jesus, e aquele homem diz que já havia colocado ele diante dos discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus, ele diz: geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? E pede para que tragam o menino. Quando eu cheguei nesse verso, essa passagem e essa palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva. A palavra do Senhor, ela se renova constantemente. E essa palavra, ela é atual, ela é moderna. Ela é a palavra que serve para mim e para você hoje. Ela serve para as nossas vidas hoje. E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza de que todas as vezes que nós nos reunimos, o Senhor, Ele conhece o que está dentro do coração de cada um de nós. Ele sabe a nossa necessidade, qual é a nossa necessidade, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. O Senhor, Ele prepara uma palavra para que seja de acordo com a necessidade do coração de cada um. Não é incomum nós ouvirmos, nós que somos pastores, e todos eu creio, quando termina o culto, um irmão que tem uma necessidade fala: o Senhor falou tanto comigo hoje. O outro que tem uma necessidade totalmente diferente diz: o Senhor falou tanto comigo hoje. A palavra foi a mesma. As necessidades são diferentes. As situações são diferentes. As vidas são diferentes. Mas Deus conhece cada coração. E a palavra do Senhor atende, supre, responde à necessidade de cada um. Quando nós chegamos nesse verso, ele diz: geração incrédula e perversa. Que geração é essa? Qual é esta geração, senão a geração que nós estamos vivendo nos nossos dias? A nossa geração. Esta é a nossa geração. Geração incrédula e perversa. Não é a geração de 20 séculos atrás. É a geração de 20 séculos atrás. Mas é a nossa geração. Geração incrédula e perversa. Muitas vezes, quando nós citamos algo e nós nos referimos a situações que nós vemos acontecendo nos nossos dias, pode dar uma falsa impressão, pode transmitir com um significado diferente, ou pode alguém entender com um significado diferente. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando nos altares
nos púlpitos é pregado uma palavra verdadeira e genuína, confronta os corações, confronta as vidas, e muitos, grande parte, a maior parte, não fica satisfeito e corre, se afasta. Por isso que muitos têm negado o nome do Senhor, por isso que muitos têm negado o Evangelho de Cristo, por isso que em muitos lugares as cadeiras estão vazias, porque quando se fala, se prega a verdade da palavra do Senhor, isto confronta os corações. Nós, eu e você, somos confrontados com a nossa forma de viver, com a nossa forma de agir, com aquilo que nós dizemos que cremos, mas não vivemos. Isso faz com que nos afastemos da presença do Senhor. Essa é a geração que nós estamos vivendo. A última geração, denominada pelos estudiosos, eu não sei quem que é que define isso, mas é chamada da geração Z. São os jovens dos nossos dias. Esta geração Z é a geração conectada. São aqueles que já nasceram com a tecnologia. Eles não sabem o que é uma vida sem computador, sem telefone, sem smartphone, sem tablet. Esta é a última geração, a geração Z. Daqui a pouco vai surgir outra. Há mais ou menos assim de 15 a 20 anos surge outro nome. Mas quando nós vamos analisar e ler um pouquinho, e tem muita coisa falando sobre isso, algumas características dessa chamada geração Z são imediatistas. Precisa que as coisas aconteçam tudo em alta velocidade. Essa é a geração chamada geração Z, imediatistas. Esta geração é uma geração narcisista. É a geração dos selfies. De postar foto aqui, ali, de um ângulo, de outro. É uma geração narcisista. Isso não é nenhum tom de acusação com ninguém. Eu estou apenas falando de algo que, se você colocar lá no Google, geração Z, você vai ver dezenas, centenas de artigos escritos, isso que eu estou falando aqui. São narcisistas. Apelam por uma curtida, por um like, por um gostei, por um legal, por um coraçãozinho, por um joinha. Fazem de tudo. Esta geração é a geração individualista. São individuais. Tem muitos amigos distantes. Tem muitas pessoas distantes que curtem, que se relacionam, mas não tem ninguém próximo. Se afastam dos que estão perto. Muitos são, inclusive, antissociais, porque não conseguem se relacionar e estar perto de ninguém. É a geração chamada geração Z. É uma geração onde nada é absoluto, tudo é relativo. É a geração do relativismo. Tudo é relativo, nada é absoluto. Sabem sobre tudo, mas não sabem nada com profundidade. O conhecimento é superficial. Leem sobre tudo na internet, sabem sobre todos os assuntos, discutem, questionam, opinam, sugerem, brigam na internet, mas é tudo superficial. Não conseguem se aprofundar em nada, não conseguem ter um conhecimento profundo em nada. São questionadores,
acreditam na sua própria capacidade para resolver as coisas, para resolver os problemas. Esta é a geração Z. Não é esta a geração incrédula e perversa, uma geração que se corrompe facilmente. E perversão é você alterar a função normal das coisas. Isto é o significado de perverter. É você alterar a função normal, natural das coisas. Essa é a geração que perverte facilmente, que se corrompe facilmente. Uma geração devassa, uma geração má. Essa é a nossa geração. Não é essa a geração que Jesus disse, aquele pai que trouxera o seu filho, geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Esta é a nossa geração. É a geração que nós estamos vivendo. São os nossos dias. São dias difíceis. São dias difíceis, mas são dias que já estavam e estão relatados na palavra do Senhor, que viriam, aonde o amor se esfriaria. Estes são os dias em que nós vivemos. Mas quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, e você, se quiser, pode abrir, se não quiser, você sabe de cor o capítulo 11, verso 1. A palavra do Senhor, no capítulo 11, do livro aos Hebreus, no verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova, a certeza, em algumas traduções diz, das coisas que não se veem. Fundamento, estar fundamentado é ter reivindicação da propriedade, daquilo que ainda não se tem. Isso é o fundamento. Eu estou fundamentado, eu estou sob a reivindicação de propriedade. Isto é fundamento. Fundamento de fé é você estar fundamentado na propriedade de algo que você ainda não vê. É você ter convicção de aquilo já é seu. Aquilo já é seu. Já é de sua propriedade. Mesmo que você ainda não tenha em suas mãos. Mesmo que você ainda não veja. Aquilo já é seu. A fé é isso. É uma firme convicção. É um firme fundamento das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. E o que são essas coisas? O que são as coisas que nós esperamos e que não vemos e que ficou relatado no livro aos Hebreus? É fé em quê? É convicção, é certeza do que nós esperamos, mas que ainda não vemos. Quando nós lemos o capítulo de número 11 aos Hebreus, e se você está com a sua Bíblia aberta no livro aos Hebreus, você vai ver vários nomes de heróis da fé sendo citados em ocasiões, em passagens que estão relatadas em outras partes da Bíblia e ficaram relatados para o fortalecimento da nossa fé. Mas nós vamos ver aqui vários homens, mulheres citados, e se nós começarmos a ler, diz
verso de número 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E aí vai e começa e vai citando vários heróis da fé. Mas quando nós olhamos, o que ficou escrito não foram exemplos de homens que tiveram fé para conquistar coisas. Não foram exemplos de homens que tinham convicção de coisas. Estes relatos que foram deixados nos mostra que estes homens, estas mulheres tinham convicção de uma promessa eterna, uma promessa de vida eterna. Fala das promessas de Deus, mas nós vemos aqui relatado, inclusive no verso de número 13, olha o que diz no verso de número 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas de coisas terrenas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. As promessas eternas, muitos deles morreram e não receberam. As promessas terrenas, muitos deles morreram e não receberam. Mas eles continuaram olhando para aquela que é a promessa eterna, que é uma vida eterna, a pátria celestial, que diz aqui, já está preparada. Que promessas são essas que nós esperamos e não vêm? As promessas de Deus para as nossas vidas, mas são promessas terrenas. E o desejo do meu coração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, acrescente um pouco de fé aos nossos corações. Esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo, através dessa palavra, coloque um pouco mais de fé no seu coração. São tantas lutas, são momentos tão difíceis, é uma geração incrédula, uma geração perversa. Mas o Senhor pode acrescentar fé aos nossos corações, para continuarmos confiando e esperando nas promessas, não terrenas, mas eternas. Muitos lugares têm superlotado em busca de promessas terrenas. Mas não são essas as promessas que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Talvez se fossem, esses corredores estariam lotados de cadeiras, e essas cadeiras todas estariam cheias. Se fossem, aqui estaria superlotado. Talvez você entrou aqui nessa noite em busca de uma promessa terrena. Mas não são essas as promessas de Deus para as nossas vidas. Não são essas. Eu lamento muito dizer assim para você, mas eu me alegro em poder dizer isso, porque esta é a verdade da palavra de Deus. As promessas do Senhor para as nossas vidas são promessas eternas. Essas são as promessas de Deus. E como então está fundamentado? Como
esperar pacientemente nas promessas de Deus? Se nós trazemos conosco as características de uma geração imediatista, individualista, narcisista, como estar fundamentado e esperar pacientemente nas promessas de Deus, que são eternas, se nós trazemos conosco o relativismo? A verdade do Senhor, a palavra do Senhor não é relativa, é absoluta, ela é verdade, nela não há mentira, nela não há variação, nela não há dúvida. Então, como ser relativista e continuar e estar fundamentado, ter fé nas promessas do Senhor? Fácil é, quando nós vivemos numa geração imediatista, entrarmos às 7 horas da noite e sairmos às 8, com a bênção na mão, com a chave da vitória no nosso bolso. Difícil é esperar pacientemente nas promessas que são eternas do nosso Deus. Como esperar pacientemente? Como ter fé nas promessas que são eternas, se o que importa é o meu umbigo e nada mais? Se eu recebo, eu levanto as minhas mãos. Se eu não recebo, eu não levanto. Se eu recebo, eu dou glória a Deus e aleluia. Se eu não recebo, eu não tenho motivos para estar alegre. A tristeza no meu coração, a angústia no meu coração, porque eu peço e não recebo aquilo que eu quero para satisfazer a minha vontade. Como estar fundamentado e esperar pacientemente nas promessas de Deus? Se o que importa não é a imagem de Cristo em minha vida, mas importa é quando eu tiro a foto e posto no Facebook, eu recebo muitos elogios, eu recebo muitos coraçõezinhos, likes e gostei. Como estar fundamentado nas promessas do Senhor e esperar pacientemente numa promessa que é eterna para a minha vida? Como esperar pacientemente nas promessas de Deus e estar fundamentado nesta palavra, nestas promessas, se eu não conheço quais são essas promessas? Eu mais ou menos sei o Salmo 23 e o 91. Mais ou menos, porque se eu me distrair um pouquinho eu erro. E não sei nada mais. Eu sei apenas que Davi foi um rei. Eu sei que Moisés tirou o povo do Egito por causa da novela, não por causa da Bíblia. É só isso que eu sei. Como estar fundamentado e esperar pacientemente nas promessas de Deus, sem conhecê-las profundamente. Esta é a geração incrédula e perversa. É tudo superficial. Eu não conheço, mas eu discuto na internet. Como estar fundamentado nas promessas de Deus? Como confiar em Deus se eu acho que sou capaz de resolver os meus problemas sozinhos? Como confiar que Deus tem o melhor para a minha vida e as promessas de Deus que são eternas para a minha vida é que conduzem à salvação e à libertação da minha alma?
se eu posso me virar sozinho, se eu sei o que faço, se eu sou dono da verdade, como está fundamentado na verdade que liberta, confiar em Deus, que Ele tem o melhor para a minha vida. Como confiar nas verdades eternas de Deus, quando nós mudamos a verdade em mentira? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso de número 20. Olha o que diz nessa passagem. Romanos, no capítulo 1, a partir do verso de número 20. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esta é a geração que nós vivemos. Os homens têm mudado a verdade de Deus em mentira. Têm honrado mais, têm servido mais a criatura do que o Criador. Têm honrado e têm servido mais as coisas do que o Deus que as criou. É a geração que muda a verdade de Deus em mentira. E como confiar nestas verdades eternas, se facilmente se muda a verdade da palavra e se transforma em mentira? Se tira versos isolados e se usa a seu bel prazer para satisfazer as suas vontades. E por desconhecimento, muitos têm sido enganados, muitos têm sido confundidos, muitos têm sido levados à morte e à destruição. Como permanecer firmado nestas verdades eternas, se o homem tem mudado a verdade de Deus em mentira? É necessário ter fé como o grão de mostarda. O verso de número 20 de Mateus 17, que nós lemos, diz que Jesus repreendeu os demônios. No verso 18, no verso 19, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram por que eles não puderam expulsá-lo. E aí no verso de número 20 ele diz: porque vocês têm pouca fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mais uma vez, o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ele está nos ensinando a receita de como conquistar coisas nesta terra. E é isso que muitos, ao lerem essa passagem, ensinam. Você precisa ter mais fé. A tua fé é nada. Porque se a tua fé fosse como um grãozinho de mostarda,
nada seria impossível para você. Mas não é isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo: em verdade vos digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda. O Senhor está mostrando aqui que esta fé, ela precisa como uma semente, e vai lá no dicionário e joga grão para você ver o significado. Grão é uma semente. Grão é uma semente. E o grão de mostarda é a semente da mostarda. E o Senhor está dizendo: se vocês tiverem fé, como uma semente, que quando ela é plantada, ela floresce, nasce uma árvore, dessa árvore nascem frutos, e estes frutos se multiplicam. Isso se multiplica. Vocês dirão a este monte: passa daqui para lá. Mas o Senhor está dizendo sobre promessas eternas. Quando ele chega no verso de número 21, ele fala da casta de demônios que só sai se for por jejum e oração. E aí no 22 e no 23, ele fala do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, que é o que dá a vida eterna ao homem. É isso que o Senhor está nos ensinando nessa passagem. Em Romanos, no capítulo de número 10, no verso de número 17, a palavra do Senhor diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você tem escutado, se você tem dado ouvidos à palavra de Deus, o Senhor já colocou fé no seu coração. É dessa forma que nós alcançamos fé. A fé não vem de outra forma. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus plantada em nossos corações floresce, frutifica e gera fé em nossos corações. Fé em Cristo Jesus, fé no Filho de Deus, fé para a salvação, fé para receber as promessas eternas, fé para esperar pacientemente em meio a uma geração incrédula e perversa nas promessas de Deus que são eternas para as nossas vidas. Como alcançar fé? Como ter fé? Ouvindo a palavra de Deus. O significado de ouvir é obedecer, é cumprir, é não apenas escutar por um lado e deixar sair pelo outro, mas é cumprir a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, fazer aquilo que manda a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, a fé vai sendo acrescentada aos nossos corações. Eu não sei quais são os montes na sua vida. Em Romanos, no capítulo de número 12 ainda, no verso de número 3, 2 capítulos à frente desse que nós lemos, a palavra diz assim que, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, Paulo dizendo à igreja de Roma, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus tem colocado fé em nossos corações. É uma medida que Deus tem dado de fé, mas esta fé ela é acrescentada às nossas vidas à medida que nós ouvimos, obedecemos a palavra do Senhor. E eu não sei qual é o monte
da sua vida, parafraseando este verso de número 20 que nós lemos. Talvez este monte na sua vida seja a solidão, a angústia, a enfermidade, a dificuldade financeira, problema de saúde, eu não sei qual é. Eu não sei o que é que você precisa transpor, ultrapassar. Mas eu sei, e o Senhor diz para mim e para você nessa noite, que nós precisamos estar com a nossa fé fundamentada nas promessas eternas do Senhor. Porque fundamentados nas promessas eternas do Senhor, a nossa vitória é certa. Estes montes sairão de um lado e irão para o outro, eles passarão. E a nossa vitória é certa e garantida no Senhor. É isso que o Senhor quer que eu e você consigamos ver nessa noite. Você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar isso. Os montes são colocados à nossa frente. Não é para provar a nossa capacidade. Os montes são colocados à nossa frente para nos fazer aprovados para receber uma herança, uma promessa eterna. É isso que os montes fazem na nossa vida. Você e eu precisamos ser aprovados. E o Senhor quer colocar fé nos nossos corações para recebermos essas promessas que são eternas. Muitos hoje buscam por milagres, buscam por respostas, e a fé é baseada em receber coisas, em receber milagres, em ver as coisas terrenas, materiais na sua vida acontecendo. E eu quero fazer uma ressalva, porque muitas vezes, quando nos escutam dizer dessa forma, alguns pensam assim, mas então é pecado almejar, desejar? É pecado ter as coisas? Não, não é pecado. Não é pecado. Você pode almejar, você pode desejar, você pode trabalhar, você pode receber, você pode ter, o Senhor pode te dar. Mas nada disso tem proveito e nada disso adianta se você tiver tudo isso e esquecer a verdade das promessas eternas para a sua vida. Nada disso tem valor. Tudo isso a traça e a ferrugem corroem. Nada disso permanece eternamente. Tudo isso perece. Tudo isso se acaba. Isso é para ser aproveitado nessa terra. Nós não podemos trocar as promessas eternas por nada disso. Você não pode trocar as promessas eternas de Deus por promessa nenhuma terrena. A fé que o Senhor tem colocado nos nossos corações é fé para alcançarmos a pátria celestial, as moradas que Ele já preparou para nós, uma vida eterna com Cristo. E se você não sente esse desejo, se você não sente esta alegria, se você não tem este desejo no seu coração, se quando você escuta isso, ao invés de você se alegrar, você fica triste, você precisa receber Cristo na sua vida. Você precisa de uma transformação na sua vida. Porque nós não estamos aqui por outro motivo.
Nós estamos aqui por isso, porque Cristo nos resgatou, porque Cristo nos comprou com o seu sangue para uma vida eterna, em um corpo glorioso transformado. Isso é que tem que alegrar o meu e o seu coração. Muitas vezes nós até precisamos ouvir, como ouvimos nessa noite, o ministro de louvor dizer: parece que não há alegria, bata palma, cante mais forte. Mas essa alegria tem que existir, independente de qualquer coisa nas nossas vidas, porque nós já temos uma promessa eterna. A nossa fé precisa ser acrescentada. A nossa fé precisa ser como uma semente que, quando ela é plantada, ela se transforma em uma árvore, frutifica e multiplica. Mas para que isso aconteça, nós precisamos plantar esta semente, nós precisamos depositar a nossa confiança totalmente em Deus. Nós não podemos depositar a nossa confiança nas coisas, nas pessoas deste mundo. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, porque são promessas eternas, e promessa eterna ninguém pode nos dar, só o Senhor tem para mim e para a sua vida. Só o Senhor tem para mim e para a sua vida. Romanos, no capítulo 1, verso 17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. É no Evangelho de Cristo, é no Evangelho para a salvação, no Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O Senhor quer acrescentar fé no meu e no seu coração nessa noite. Não fique triste. Não saia daqui triste. Não saia daqui angustiado nessa noite. Não saia daqui abatido nessa noite. Não saia daqui amargurado. Não saia daqui preocupado nessa noite. Em nome de Jesus, não saia. Ah, por quê, pastor? É uma profecia, os problemas estão resolvidos, o Senhor está mostrando. Sim, é uma profecia, o Senhor está mostrando. Ele tem promessa eterna para a sua vida. E isso nos basta. Isso te basta. Os problemas vão vir e vão passar, as dificuldades vão vir e vai passar, o momento de abundância virá e vai passar, o momento de dificuldade, de escassez virá e vai passar. Mas a promessa do Senhor, que é eterna, essa jamais passará, ela é eterna. E é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Saia daqui feliz nessa noite. Saia daqui pulando, saltando de alegria nessa noite. Você tem tudo o que você precisa. Não te falta mais nada. Não te falta mais nada. Você tem tudo o que você precisa. Mas lá em Hebreus, no capítulo de número 11 que nós lemos, no verso de número 6, fala assim, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode vir, Vitória. O que agrada a Deus é a nossa fé em quem Ele é. O que agrada a Deus é a nossa fé no que o Senhor já fez por mim e por você. É isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Mas diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. E eu não preciso repetir isso mais. Deus é real. Deus é verdade. Deus existe. Deus está aqui. Deus é eterno. É o princípio, é o fim, o alfa e o ômega. Ele é tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é todo poderoso. Sem Ele, nada do que existe existiria. Deus é tudo. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que Ele existe. E também que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador. Sabe o que significa isso? A recompensa vem dele. Vem dele a recompensa pela fé no meu e no seu coração. E a recompensa é a vida eterna. 1 João, capítulo de número 2, no verso 24 e 25 está escrito: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. É a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Ele é galardoador. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Creia que em suas mãos estão todas as coisas. Ele domina sobre tudo. Ele é real. Ele é eterno. Creia que Ele é galardoador. E a recompensa pela sua fé virá. A recompensa pela sua fé virá. A recompensa é a promessa que Ele nos deu. É a vida eterna. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Muito obrigado por esta palavra trazida aos nossos corações. Senhor, nós não somos merecedores de tão grande amor, tão grande bondade, tão grande misericórdia. Mas o Senhor nos ama tanto. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem cuidado desta igreja, de cada um dos irmãos. O Senhor tem, Senhor, palavra de vida eterna para nós. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor, a confiar em Ti, para que esta fé que foi colocada, que foi plantada em nossos corações, ela frutifique, ela multiplique, Senhor, e nós possamos alcançar o galardão da vida eterna em Cristo Jesus. Continua conosco nessa noite. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz na Tua presença, uma semana abençoada e de vitória.
E que o teu nome, Pai, seja glorificado e exaltado em todo o tempo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.